Olá, meu aluno querido do sexto ano. Olha lá, pessoal, é o seguinte. Hoje a gente vai estar estudando, tá, pra gente, o que é, na parte final de geometria do teu capítulo, a gente vai estar estudando o que é uma simetria axial, tá, gente? Lembrando, esse assunto, na verdade, ele é mais como complementação do teu material, tá? Ele é mais assim usado assim, mais para arte, vai te ajudar muito para entender algumas coisas na arte, tá certo? Na parte, por exemplo, se nós fizéssemos construções geométricas, tá? Para a gente entender a noção de simetria, basicamente é isso, tudo bem? Mas no caso de vocês não desenhem, vocês só têm que saber identificar quem é esse eixo axial, que é o que eu vou estar te definindo agora, tudo bem? Lembrando, o eixo axial, o eixo de simetria, ele só vai aparecer a partir de uma figura, de um desenho, de uma forma geométrica, que é para você saber entender, né, o que vem a ser esse eixo, tá, gente? Então, olha só, acompanha comigo, esse teu material, ele vai estar lá na página 84, e, inclusive, daqui a pouco eu vou te mostrar no livro algumas coisas que eu não vou desenhar aqui, eu quero que você olhe, mas eu também vou estar mandando um material complementar para você desse assunto aí, já que o livro faz uma explanação bem rápida, tá? Então, olha o que eu tenho. Olha o que a gente vai tentar entender agora, para entender o que seria essa simetria axial. Desenhando um retângulo, então eu vou desenhar um retângulo ABCD, está aqui esse retângulo, tá? Está aqui ele. Marcaremos os pontos médios M e N e depois a gente vai fazer uma dobradura nessa figura, tá? O que seria isso? Olha só o que eu tenho. Olha para cá, esse aqui é meu retângulo, tá, gente? Esse é o retângulo, tá? O retângulo é aquela figura matemática, lembra? Conhecida, que tem 4 ângulos de 90 graus e geralmente os lados paralelos são o quê? Correspondentes. Olha o que eu fiz. O que vem a ser esse ponto médio, que é uma definição bem da geometria mesmo, que você, né, ainda vai estudar um pouco mais com ênfase mais lá na frente. Mas o ponto médio vai ser um ponto que vai dividir essa reta que você está pegando exatamente no meio da figura. Então, olha o que eu fiz. Desenhamos esse primeiro ponto médio que eu chamei de M, desenhei o segundo ponto médio, que é o ponto que divide a figura na metade, ao meio, e aí eu vim e tracei essa linha aí, ó, que vai ser no ponto médio. Basicamente é isso. Agora a gente consegue enxergar aqui nesse papel, tá? Então, eu tenho um retângulo aqui, tá? Que não é da mesma dimensão, mas só entenda. Então, você vai pegar, definir quem é o ponto médio, né, o ponto da metade, e vai dobrar, vai fazer uma dobradura, nesse caso aqui, na vertical, tá? Na vertical. Então, olha aí, quando eu dobrei, olha o que aconteceu. Houve uma sobreposição entre as duas figuras. O que é uma sobreposição? Uma ficou em cima da outra exatamente na mesma medida. Olha lá para o nosso desenho. Quando a gente fez essa dobradura aqui, ó, virou, formou o seguinte desenho, ó. Formou essa reta comum aqui a eles, que é a MN, que é a reta comum. O A e o B ficaram no mesmo ponto, que é tipo isso aqui, o ponto de quê? O ponto de interseção entre eles, a sobreposição dos vértices, na verdade. E o ponto D e C, já que ele virou, acompanha, também ficaram sobrepostos. Aí que é interessante. Essa reta aí, ó, que eu desenhei a partir dos dois pontos médios, ele que é chamado para mim de eixo de simetria axial. Tá certo, gente? Olha aqui, coloquei para você aqui, ó. Nesta situação, mostramos o seguinte, que está no teu material. MN, olha aqui, ó, a reta que divide a figura exatamente na metade, ela vai ser para ti teu eixo de simetria do retângulo. Tá certo, gente? E o que é interessante saber? Que os vértices A e B simétricos, porque eles têm a mesma distância em relação ao ponto médio, isso que é a simetria deles. E os vértices C e D também são simétricos, tá? Porque eles têm a mesma distância em relação ao ponto de simetria aí. Tá certo, gente? Então, o que eu quero que vocês entendam, né? Eu não vou desenhar os demais, mas eu quero que você acompanhe comigo por aqui, ó. Vê se dá para você enxergar. Ele começou desenhando esse primeiro aí que eu te mostrei, tá? O retângulo, ele desenhou a simetria na vertical, fez a dobradura, formou o eixo de simetria sobrepondo a figura. Depois ele mostrou também que para o retângulo dá para a gente fazer um eixo de simetria na horizontal desse mesmo retângulo, ó.
Eu só não vou desenhar aqui para você, que é bem complicado estar desenhando essas figuras, tá? Então, acompanhe aqui comigo pelo material. Então, ele desenhou o eixo de simetria na horizontal, fez a dobradura e formou essa figura sobreposta. Novamente, o segmento PQ, que foi o que fez a dobradura, ele vai ser para a gente nosso eixo de simetria axial, tá ok? Porém, nesse mesmo retângulo, eu quero que você perceba que dá para fazer um terceiro eixo de simetria, que seria nessa aqui, ó, que é a simetria na diagonal, tá certo? Apesar de que na série de vocês você só estuda a simetria na horizontal e na vertical quase que sempre, mas também existe a simetria na diagonal. Ó, percebe que quando eu traço essa reta aqui simétrica e eu faço a dobradura do papel, forma uma figura também, né? Da mesma medida, da mesma forma. Então, ela é... Esse segmento DB aí seria a tua simetria axial, tá? E aí ele vai falar pra gente o que também? Rapidinho, ele vai falar pra gente que a simetria axial ela só vai acontecer nos polígonos que são chamados de polígonos regulares. O que é um polígono regular? Aquele polígono bonitinho que a gente conhece, que não tem variações muito de ângulo. Geralmente são figuras mais bonitas, mais complexas, tá? Menos complexas, tá, gente? E aí lá na tua página 86, ele vai mostrar, eu quero que você olhe com bastante calma lá na tua casa, ele vai mostrar algumas simetrias de umas figuras geométricas da natureza. Ele mostra do sofá, ele vai falar da simetria no avião, na igreja, na borboleta, tá certo? E eu quero que você veja tudo isso daí, que não é nada de difícil esse assunto. Ele parece porque a gente não está fazendo ele meio que na prática, ele é um assunto muito prático. Basicamente é a noção de dobraduras, tá? Para quem faz origami, uma dica para vocês darem pesquisando. A galera que trabalha com origami, eles têm a noção quase que exata do que vem a ser esse eixo de simetria, porque vocês sabem, se alguém já viu ou pode estar pesquisando, quando você faz o origami, para que fique correto os desenhos, é tudo muito simétrico, é muito axial, tá certo, gente? Então, correspondente a esse assunto aí de simetria, não tem muito o que falar. As questões que vai dar na tua página 87 é só para você estar identificando o que é esse eixo axial, tá? E aí eu quero que você faça lá com calma, mas eu também vou estar lançando um slide com as outras informações relacionadas a figuras para ti, para complementar essa parte de geometria axial, tá bom? Então é isso, galera. Obrigado pela atenção. Continue teus estudos, tá? Não para. E até o nosso próximo vídeo. Um abraço.